Para que eu consiga identificar os verbos principais ou o verbo principal, dependendo do tipo de estrutura que eu tenho, eu preciso primeiro conseguir distinguir o que é um verbo principal, o que é um verbo auxiliar e o que é um verbal. Porque se a gente pega, se eu falo assim com vocês, verbo, geralmente a gente associa ao grupo. Eu vou colocar duas palavras aqui para vocês. Olha, grupo e função. Vou até aumentar um pouquinho aqui essa fonte, para ficar bom para vocês lerem. De forma bem grosseira, digamos assim. O que seria o grupo? O grupo seria a família daquela palavra. Então, se eu pego uma palavra como go, como wake, como, sei lá, have e etc., se você olha para essa palavra, você vai me dizer provavelmente que é um verbo. Agora, se eu coloco palavras como in, on, at e etc., você me diria que são preposições. Então, são palavras que pertencem ao grupo de verbos, pertencem ao grupo de preposições, de pronomes e etc. Agora, essas palavras, por mais que elas pertençam a uma família, elas podem ter funções diferentes dentro do contexto. O que são as funções? São os trabalhos. O trabalho desempenhado. Não é porque, vamos brincar assim, né? Não é porque eu nasci um verbo que eu vou trabalhar como verbo para sempre. Pensa no pai do Cris lá, ó, que tem não sei quantos empregos, né? O coitado tem mais de um emprego. Então, quando eu tô sozinha, eu sou Gabriela. Quando eu tô com os meus alunos, eu sou a Gabi do TOEFL. Quando eu tô com meu namorado, eu sou a Gabi do Thales. Quando eu tô com meu pai, eu sou a Gabi, enfim. Então, eu nasci em um grupo, mas eu posso ter outras funções ali. Então, um verbo, ele pode ter três funções diferentes dentro da nossa estrutura. A primeira função que a gente tem, e que é o nosso foco da aula de hoje, é a função de verbo principal. O que seria o nosso verbo principal de uma forma bem simplificada? É aquele verbo que está colocando o nosso sentido na frase, na nossa estrutura. É ele que dá o sentido daquilo que eu estou dizendo. Certamente, se eu tiro esse verbo ou se eu troco esse verbo, automaticamente eu estou mudando o sentido daquilo que eu estou dizendo. Esses verbos, como eles são principais, eles são fundamentais na estrutura, eles nos ajudam a entender quantas orações nós temos dentro dessa estrutura e, consequentemente, como eu comentei com vocês, a necessidade do uso de conectivos ou não. E são verbos que, por trazerem esse sentido para a nossa estrutura, eles podem ser utilizados sozinhos. Guardem essa informação, porque essa é uma informação que pode ajudar vocês a começar a fazer essa diferenciação entre as funções ali de verbo. Então, aqui eu trouxe um exemplo bem simples para mostrar para vocês, que é o seguinte: Grandma was the best basketball player at her school. Eu tenho um verbo aqui. Percebem que ele está sozinho e ele está trazendo o sentido para minha estrutura. Se eu modificasse esse verbo aqui para liked, Grandma liked the best basketball player at her school. Eu alteraria o sentido da minha estrutura? Eu alteraria o sentido daquilo que está sendo dito? Sim. Em uma eu estou dizendo que ela era a melhor jogadora. Na outra eu estava dizendo que ela gostava do melhor jogador. Percebe? Ele é o verbo principal. Se eu alterar, eu estou mudando o sentido daquilo que eu digo. Uma outra função que a gente pode ter aqui para os verbos é a função de verbo auxiliar.
Se ele é chamado de auxiliar, o que que isso significa? Ele nunca vai aparecer sozinho. Ele sempre vai estar auxiliando um outro verbo. E qual é esse outro verbo que ele está auxiliando? O nosso verbo principal. Então, todas as vezes que eu tenho um verbo auxiliar, automaticamente eu tenho um verbo principal. Quais são os verbos que podem ser usados como auxiliar? Vocês sabem? Quais são os verbos que nós temos como auxiliar no inglês? Vou fazer uma setinha aqui para vocês. Além desses aí, o could entra também? Could. Vamos separar em duas categorias aqui. Pode falar, Ingrid. O could. O que mais? Se eu quero perguntar alguma coisa no passado, qual que é o auxiliar que eu uso? Se eu quero falar assim, Ingrid, você assistiu o filme semana passada? Como que eu vou perguntar isso? É com had ou Ó, não? o have, ele pode ser usado como auxiliar também, tá? Geralmente nos tempos perfeitos, tipo present perfect, past perfect, etc. No passado, geralmente a gente usa o did. Então, a gente tem o do, as variações, o verbo to be pode ser usado como auxiliar também. E os modais, como você tinha dado o exemplo do could. Então, a gente tem o could, nós temos o may, o might, o can, o would e etc. Todos esses exemplos que estão aqui são considerados verbos auxiliares. Por quê? Geralmente eles vão acompanhar o nosso verbo principal. Por que que eu separei em duas linhas aqui para vocês? Um eu coloquei auxiliar e no outro eu coloquei modal. Os dois são auxiliares, mas existe uma pequena diferença. Esses auxiliares aqui, que a gente usa para formar os tempos verbais, eles aparecem junto com o verbo principal para indicar o tempo verbal. Geralmente eles vão indicar o tempo verbal. Então, se eu falo assim, I, peraí, did you watch the movie last week? Ou se eu coloco assim, have you watched the movie? Percebe que o que vai me indicar a diferença dos tempos verbais aqui, além da expressão de tempo, claro, é o uso do auxiliar. Então, esses auxiliares, como have, do, verb to be, etc., geralmente eles indicam o tempo verbal. Agora, os auxiliares que a gente chama de modal, eles não expressam o tempo verbal, eles expressam outras coisas, como a possibilidade, uma habilidade, uma permissão, necessidade e etc. Então, a função deles, de alguma forma, tem uma pequena diferença. E aí, aqui eu grifei para vocês esses dois exemplos que eu trouxe em relação ao uso de verbos auxiliares, para vocês observarem que eles estão sempre acompanhando um verbo que é o nosso verbo principal. Então, aqui de verde, nós temos os auxiliares has been, que estão formando o tempo verbal e também a voz, e a gente tem o working, que é o nosso verbo principal. Se eu altero, Alice has been working here for a month. Alice has been traveling there for a month. Alice has been waiting there for a month. Se eu altero o verbo principal, eu altero o sentido. Agora, o auxiliar permanece o mesmo, porque ele está dando um suporte ali
para que eu possa construir o meu tempo verbal. A mesma coisa no segundo exemplo. De verde, nós temos o auxiliar. We should. E aí ele vai acompanhar o principal. We should schedule an interview. We should study. We should work. We should wait. E etc. Ele está funcionando de suporte para o verbo principal. Então, uma das dicas que eu até coloquei ali para vocês, que vocês podem observar, é quantos verbos estão aparecendo juntos. Porque geralmente, quando nós temos mais de um verbo junto, por exemplo, dois verbos juntos, às vezes um está funcionando como auxiliar, como é o caso do should. Ou se eu falo, Alice is working, o verbo to be está funcionando como auxiliar. Então, comecem a observar quantos verbos tem ali. Ele está sozinho? Se ele está sozinho, geralmente ele é o verbo principal. Se ele está acompanhado, aí eu tenho que separar qual é o principal e qual é o auxiliar. Tenho dois tipos de verbo. E por último aqui, nos trabalhos, né, nos jobs aqui dos verbos, a gente tem o verbal. Ingrid, você lembra o que é verbal? Aí tô pegando pesado, hein? Eu lembro, mas eu lembro que é algo que assim, eu também tenho um pouco de dificuldade na hora de separar assim quantas orações tem ou não. Aham. O que são os Na, verbals? na verdade, eu acho que eu confundo com quando é advérbio. Eu não sei. Desculpa, você confunde? Agora me deu essa dúvida se é quando é advérbio ou se são coisas diferentes. Ah, muito bem, tá no caminho. Você foi no caminho correto. O que que acontece? Os verbals são palavras que originalmente são verbo, mas que quando a gente coloca ali dentro de um contexto, junto com a estrutura, com outras palavras, ele vai ter uma outra função que não é a função de verbo. E quais podem ser essas funções? Adjetivo, substantivo ou advérbio. Por isso que você lembrou do advérbio. Até coloquei aqui, ó, adjetivo, advérbio ou substantivo. Localizou aqui onde eu grifei? Então, eles podem ter essas três funções. Geralmente, quais são os tipos de verbo que podem funcionar como verbal? Não são todos. São verbos no infinitivo. O que é o nosso infinitivo? A fórmula básica do verbo com to, então to study. Nós podemos ter os verbos no gerúndio, que são os verbos com ing, e nós temos também os particípios. E aí, particípio, a gente precisa lembrar sempre que particípio não é só terceira coluna, né? Porque é muito comum achar que particípio é só terceira coluna. Não. Primeira coisa, existem dois tipos de particípio: particípio passado e particípio presente. Temos que começar a ampliar esse nosso repertório aí. Uma coisa que eu sempre fico falando com vocês, e vou repetir aqui de novo, é: eu não quero ou pouco me interessa se vocês vão decorar termos, tá? Eu não tô preocupada com os termos. É claro que eu tô fazendo um resuminho aqui mais detalhado para vocês, mas eu quero que vocês consigam identificar e diferenciar esses tipos de função ali. Para mim, tanto faz se vocês vão lembrar que chama particípio, que chama gerúndio, que chama infinitivo e etc. Eu quero que vocês aprendam a usar e aplicar esse conteúdo ali no momento da prova. Então, a gente tem os particípios passados, tem o particípio presente. O particípio presente é a nossa forma com ing também. O particípio passado pode ser a terceira coluna? Pode ser a terceira coluna. Quando nós estamos falando dos verbos irregulares, apenas.
Agora, pode ser também um verbo com ed, se nós estivermos falando dos verbos regulares. Então, rapidinho aqui, só para vocês relembrarem o que são cada um desses tipos de verbo aqui: infinitivo, gerúndio e particípio. Mas o que de fato interessa para a gente? Conseguir observar ali na nossa estrutura quando uma palavra com ing, por exemplo, não está funcionando como verbo. Como é esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês. The crying babe reached for his mother. Eu tenho um ing aqui, mas não é o ing de chorando. Não é o ing de chorando. Não é um verbo. Ele está funcionando como adjetivo. Por quê? Ele está fazendo uma descrição desse bebê. Não é qualquer bebê. É o bebê que está chorando, o bebê chorão. The crying baby. E aí a gente tem que conseguir diferenciar quando que esse ing é verbo, quando que esse ing é um verbal. E aí ele pode estar como substantivo, adjetivo e etc. Acho que uma das dicas mais simples, principalmente relacionada ao ing, é o seguinte: esse ing, ele só pode funcionar como verbo mesmo, verbo principal, se ele estiver acompanhado do verbo to be. Então, se eu falo assim, the baby is crying, aí eu tenho o ing funcionando como verbo. Mas aí ele sempre vai aparecer com o auxílio do verbo to be. Se fosse no passado, the baby was crying, independente do tempo verbal. Todas as vezes que o nosso ing aparecer com o verbo to be, é porque ele está funcionando como verbo mesmo, ele está construindo o tempo verbal. Agora, quando ele aparece sem o verbo to be, quando ele aparece antes de um verbo, depois de um verbo, antes de um substantivo, ele está com outras funções que não é definitivamente a função de verbo principal.